Então, gente, visto as contribuições sociais, a primeira espécie de contribuição especial, né? Uma espécie que tem várias subespécies, como nós estudamos, passamos agora ao estudo das contribuições interventivas. E o que são essas contribuições interventivas? Primeiramente, são tributos federais. E aí não tem para onde a gente correr, né? Como eu falei para vocês, as contribuições especiais são de competência exclusiva da União. É a primeira coisa que a gente viu até agora. Com exceção daqueles exemplos, né? Com relação à contribuição de iluminação pública, que é de competência dos municípios do Distrito Federal, e a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais, distritais e municipais, os quais cada um desses entes terão que instituir suas próprias contribuições previdenciárias, né? A União não vai instituir contribuição previdenciária dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Mas fora esses exemplos, a competência de todas as contribuições especiais é exclusiva da União. Por isso que aqui se trata também de tributo federal. Além de ser um tributo federal, são também chamados de tributos extrafiscais. E aqui volta aquela história da extrafiscalidade, né? Que, como vocês bem lembram, extrafiscalidade é quando o tributo ele não tem como finalidade principal aquela função arrecadatória. Ele serve sim para arrecadar, mas a finalidade principal daquele tributo é intervir em uma situação social ou econômica. No caso das contribuições interventivas, eles têm como finalidade intervir em situações econômicas, em atividades econômicas. Ele vai servir para fomentar essas atividades, certo? Por isso que se fala que eles são tributos extrafiscais. Ele tem essa finalidade extrafiscal de servir de instrumento de intervenção na economia. E é um excelente instrumento, tá, gente? Tendo como sigla recorrente a denominada CID. Então, geralmente são denominados de CID. Então, quando vocês virem essa sigla em algum lugar, vocês já relacionem com essas contribuições interventivas. E eu trouxe alguns exemplos de contribuições interventivas que nós temos hoje vigentes, né? Como, por exemplo, o adicional de frete e renovação da marinha mercante, como o próprio nome diz, servirá de fomento para essa marinha mercante. Temos a CID Royalties, que vai servir de fomento para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. E temos a CID Combustíveis. Essa CID Combustíveis vai servir de fomento para atividades com combustíveis. E a doutrina vai dizer que a CID Combustíveis é a mais importante CID que nós temos hoje no Estado brasileiro. Principalmente porque a Constituição vai atribuir 3 finalidades para essa CID Combustíveis. Então, lá de acordo com o artigo 177, parágrafo 4º, incisos 2, alíneas A, B e C da Constituição, a gente vai verificar que a CID Combustíveis vai servir para fomentar programas ambientais. A CID Combustíveis vai servir para o fomento da infraestrutura de rodovias e a CID Combustíveis vai servir para subsidiar o próprio preço, né, dos combustíveis. Então, ele tem essas 3 finalidades e é um importante CID existente aqui no Estado brasileiro, tá certo? Então, pensem nessas contribuições interventivas como essa finalidade extrafiscal de intervir em alguma situação econômica de modo a fomentar alguma atividade, tá certo? Então, quanto às contribuições interventivas, o que se tem a dizer são essas informações, né? São tributos federais e tem essa finalidade extrafiscal. Além das contribuições sociais e das contribuições interventivas, temos também as chamadas contribuições profissionais. E essas contribuições profissionais também são tributos federais, como não poderia ser diferente, certo? Também tem essa competência exclusiva da União para criar e instituir as contribuições profissionais. E essas contribuições profissionais elas terão a finalidade, como eu coloquei aí para vocês, de financiar as atividades de interesse de instituições representativas ou fiscalizatórias de categorias profissionais ou econômicas. O que é isso? Contribuição profissional, gente, vai servir para custear as atividades daquelas instituições que representam categorias profissionais, como, por exemplo, os conselhos de representação de categoria profissionais.
No caso da contabilidade, por exemplo, temos o CRC, que vai representar aí os profissionais da contabilidade. O CRM, por exemplo, os sindicatos que vão aí representar as categorias dos trabalhadores em determinada área. Então, essas atividades dessas instituições de representação são custeadas, né, são fomentadas por essas contribuições profissionais. Os exemplos que eu coloquei para vocês, primeiro são as anuidades. Então, as anuidades que os profissionais pagam aos conselhos de representação são tributos, certo? Esse valor que é cobrado, por exemplo, pelo CRC anualmente aos contadores é um tributo. Tem natureza tributária. Que tributo é esse? É uma contribuição especial, mais especificamente uma contribuição profissional, certo? Que vai servir para custear as próprias atividades de fiscalização e de representação daquela instituição. Além das anuidades, temos também as contribuições sindicais, que são pagas pelos trabalhadores, né, aos sindicatos e correspondem monetariamente a um dia de trabalho ao ano. Elas são pagas pelos trabalhadores sindicalizados ou não, tá certo? O que eu chamo a atenção para a contribuição sindical, eu coloquei até como observação nesse slide, é que com a reforma trabalhista, o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento do empregado deixou de ser obrigatório. Então, com a reforma trabalhista, gente, aquela contribuição sindical que antes era obrigatória, ela deixou de ser obrigatória. E isso fez com que se discutisse a natureza tributária dessa contribuição sindical. Porque se ela deixou de ser obrigatória, ela não poderia mais ser considerada como tributo. Lembre-se que o artigo 3º que conceitua tributo, né, o artigo 3º do CTN, no qual a gente viu aquele conceito de tributo, ele vai dizer que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, obrigatória. E se a contribuição sindical deixou de ser obrigatória, ela não se enquadra mais nesse conceito de tributo. Então começou-se a questionar essa natureza tributária da contribuição sindical justamente por isso, tá, gente? Justamente depois dessa reforma trabalhista. O empregado só realiza o pagamento dessa contribuição sindical hoje se ele autorizar essa cobrança expressamente. Então, há esse questionamento hoje, e o que nos resta fazer é esperar o posicionamento, né, dos nossos tribunais acerca dessa questão. Mas fiquem com essa informação que contribuição sindical é um exemplo, né, de contribuição profissional, mas que hoje, depois da reforma trabalhista, já há questionamento acerca da natureza tributária dessas contribuições sindicais, justamente porque elas deixaram de ser obrigatórias, certo? E o pagamento de um tributo ele é obrigatório, ele não depende da anuência, né, da concordância do contribuinte, tá certo? Então, contribuições sociais, contribuições interventivas e contribuições profissionais. A última que nós iremos ver agora, e nós já estudamos essa contribuição lá no estudo da taxa, certo? É a contribuição de iluminação pública, denominada, né, de COSIP ou de CIP. Mas essa contribuição de iluminação pública, ela terá essa finalidade de custear o serviço de iluminação pública lá no âmbito dos municípios, certo? E o que é que nós já discutimos acerca dessa contribuição de iluminação pública? Ela vai nascer depois, né, daquela iniciativa dos municípios de criarem uma taxa para custear o serviço de iluminação pública. E nós estudamos que essa taxa é inconstitucional, porque o serviço de iluminação pública não é um serviço público específico e divisível, é um serviço uti-universe, é um serviço geral. E como o serviço geral não pode ser custeado pela taxa, isso nós vimos com exaustão nas aulas anteriores. Então surgiu esse questionamento acerca dessas taxas, e isso foi levado até o STF, e o STF disse que é inconstitucional a instituição da taxa de serviço de iluminação pública, justamente por se tratar de um serviço geral. Então, coloquei a súmula vinculante número 41 para vocês, né, na qual o STF entende que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. O que foi que aconteceu? Depois desse posicionamento do STF,
houve uma pressão por parte dos prefeitos, né? E o argumento econômico dos prefeitos era de que os cofres públicos municipais eram insuficientes para custear o serviço de iluminação pública, que a arrecadação dos municípios já era muito precária e que não era suficiente para custear esse serviço, motivo pelo qual era o que justificava, né, era a cobrança daquela taxa. Então, gente, após esse posicionamento do STF, o que foi que aconteceu? Em 2002, houve uma emenda à Constituição, certo? Foi promulgada uma emenda constitucional, nossa Constituição foi alterada e foi incluído nela, né, o artigo 149-A, o que vai dizer que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, inciso 1 e 3. Então, acabou havendo uma manobra constitucional, certo? Da seguinte maneira: já que a gente não pode instituir uma taxa de iluminação pública, a gente faz uma previsão constitucional de uma contribuição que terá como finalidade custear essa iluminação pública, certo? Então, o artigo 149-A acabou instituindo uma nova contribuição no sistema tributário brasileiro, essa chamada contribuição de iluminação pública, a qual é bastante questionada e criticada também justamente por conta disso, porque ela serviu de manobra com relação àquela taxa que é inconstitucional, certo? Se diz que a parcela da doutrina que critica essa contribuição de iluminação pública vai nos dizer que se trata de um serviço geral. E como serviço geral, ele deveria ser custeado pela receita dos impostos. Essa receita dos impostos serve justamente para custear esses serviços de interesse geral. Então não era necessário criar uma contribuição de iluminação pública de modo a manobrar o sistema tributário vigente, motivo pelo qual essa contribuição também seria inconstitucional. Só que o STF, né, nossos tribunais superiores, não se manifestaram até o momento dessa forma, de modo que essa contribuição de iluminação pública continua vigente, certo? Foi instituída em 2002 e ela está vigente e é cobrada, inclusive, na nossa fatura de energia elétrica. O parágrafo único do artigo 149-A vai dizer que é facultada a cobrança da contribuição na fatura do consumo de energia elétrica. Então, se vocês pegarem suas faturas de energia elétrica, vocês vão ver lá a cobrança dessa contribuição de iluminação pública, que até o momento continua, né, sendo plenamente válida, tá? Enquanto não for declarada inconstitucional, ela é válida sim, sem qualquer óbice para a sua cobrança. Então, como eu falei para vocês, a doutrina vai dizer que houve uma verdadeira manobra do legislador constituinte, né? Criou uma contribuição de iluminação pública para disfarçar aquela taxa de iluminação pública que é inconstitucional. E aí, já que é inconstitucional de acordo com essa doutrina, né, qual seria, portanto, a natureza jurídica desse novo tributo? Né? É uma contribuição especial? Ele integra essas contribuições especiais? É um imposto, né, já que vai servir para custear um serviço geral? Ou é uma taxa? Certo? E aí o STF vai dizer o seguinte: a contribuição de iluminação pública se trata de um tributo sui generis. Tributo sui generis porque tem peculiaridades que lhe são próprias, certo? Então nem é um imposto, porque sua receita não se destina a uma finalidade geral, mas tem uma finalidade específica, que é o custeio do serviço de iluminação pública. Então não pode ser considerado um imposto, nem pode ser considerado uma taxa, porque não é um serviço público específico e divisível, certo? Então fique com essa informação que a contribuição de iluminação pública hoje, ela é válida, ela está prevista na Constituição, ela tem esse histórico aí com relação à taxa de iluminação pública que foi declarada inconstitucional pelo STF, e sobre a natureza tributária, ela é estudada com as contribuições especiais, mas o STF diz que ela tem uma natureza própria que não pode ser confundida com imposto, nem com taxa. Não é confundido com imposto porque a contribuição de iluminação pública, a receita arrecadada, deve ser direcionada para o custeio da iluminação pública, né? Tem essa finalidade específica.
e a Receita dos Impostos não atendem a uma finalidade específica, nós vimos isso. E nem é uma taxa porque não serve para custear um serviço público específico e divisível, certo? Não é exigida uma contraprestação individualizada de um serviço prestado ao contribuinte. Ok, gente? Então, pessoal, nós acabamos aqui o estudo das espécies tributárias, certo? Qualquer dúvida, mandem para mim por e-mail ou pela sala de aula. E na próxima aula nós já iniciaremos o estudo das limitações ao poder de tributar, ok? Então, até logo.